Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Rugir. Eu sou pastora Fabiana Mel. Para quem não me conhece, sou esposa do pastor Paulo César. E seja muito bem-vindo a mais um podcast, hoje num novo formato. Espero que você curta esse novo formato, porque hoje nós temos o pastor Paulo César, não como entrevistador, mas como entrevistado. Tá preparado? Tô tremendo, gente. Minha esposa, qualquer coisa, nós vamos dar uma pausa. Sendo entrevistado pela esposa não é fácil não, viu? Não é fácil não, mas vai dar tudo certo, né, meu amor? Tenho Estamos certeza. Aqui prontos para responder e ajudar essa pessoa a crescer na fé, acreditar na sua chamada em Deus e viver experiências com Ele nesta vida ainda. Tenho certeza que essas perguntas e essas respostas vão servir de inspiração para você e do outro lado, que tem seu chamado latente aí no seu coração, amém? Então a primeira pergunta é a seguinte: como tudo começou no seu ministério? Você é filho de pastor? Como é que tudo começou? Uau, que pergunta interessante. Não sou filho de pastor, né? A minha família, boa parte dela vem das raízes romana, da linguagem católica, apostólica romana. Eu nasci no interior de Minas Gerais, uma cidade que eu amo, chamada Água Boa, de 9.000 habitantes, onde todo mundo é parente, todo mundo. Inclusive, é pertinho da cidade onde você nasceu, né, Teófilo Otoni? Né? Pertinho, Quando a gente desejava ir em cidade grande, conhecer gente bonita assim, a gente descia para lá. Tudo começou lá na Água Boa. E você sempre fala uma coisa sobre você ter sido gago e fanhoso. E é interessante, não, né? E é muito interessante ver como sua voz agora é aguda, né? É grave, né? Muito grave. Você pode contar pra gente como é que foi esse processo de transformação? Porque é difícil acreditar que você, com a sua voz super grave, foi gago e fanhoso um dia. Como é que foi esse processo de cura? Você dormiu gago e fanhoso e acordou simplesmente curado? Ou não? Isso fez parte do seu processo de conversão? Ou como é que... Conta pra gente, em detalhes, como é que funcionou essa transformação? Vamos começar em detalhes, né? Respondendo essa pergunta, é difícil mesmo. Inclusive, minha família, amigos, quando eu vejo novamente eles pedem para imitar, né? A gente falando, né? Olá, como você vai? Como bem? Se eu fosse gago em fanhoso, você casava comigo? Claro, casava. Já está mentindo ao vivo aqui no Pode Rugir, né? Esse pecadinho tem perdão, mas vamos lá. Eu nasci numa cidade pequena, né, chamada Água Boa, 9.000 habitantes, com raízes católicas, romanas, e onde em toda casa tinha um santinho, a gente aprendia a adorar os santos, a reverenciar os santos. E como você pode ver, eu sou ruivo. E naquela pequena cidade, nossa família era praticamente a única, né? Mamãe, meu tio Rona e 2 dos meus irmãos. Logo nós fomos para Governador Valadares, uma cidade vizinha, e fui desenvolver toda a minha infância lá. Naquela época, no interior, né, não havia telefone celular, poucas casas tinham telefone fixo, e papai decidiu, depois de tantas e tantas viagens, ir para Rondônia. Tentar a vida lá, mexer com gado, vaca, boi, e deixou mamãe com 4 filhos, né? A gente viveu um lar disfuncional, eu acabei sendo criado pela minha tia Delza, que eu amo muito, e meus irmãos, uma foi para Belo Horizonte, e o Júlio e a Nádia, a mamãe, tentava administrar a criação, trabalhando de manhã, de tarde e de noite como professora. Tudo começou com meu pai tendo um encontro com Deus, lá em Rondônia, voltando para casa, com os filhos rebeldes, né? Eu não queria conversar com meu pai, né, de cara fechada, muitos traumas. Já havia ali uma idade de 12 anos de idade para 13 anos. E o meu pai voltou muito crente.
mostrou esse evangelho à minha mãe, e minha mãe aceitou Jesus junto com meu pai, batizaram, tiveram um encontro real com Deus, e o meu pai foi falando deste evangelho, de pouco a pouco, com nossos filhos, e comigo não aceitava muito. Dizia que era muito novo, que queria aproveitar a vida, que esse negócio de crente não era para mim. Mas mais ou menos quantos anos você tinha nessa época que seu pai voltou? Eu tinha 12 anos, 12 anos de idade. 12 anos de idade. E de pouco a pouco ele foi falando comigo, né? Foi me mostrando o poder do evangelho, mas não queria compromisso. Até que aos 15 anos, né? Com quase 3 anos de convivência com meu pai, eu consegui aproximar dele nesse período, ter um relacionamento melhor com meu pai já, ele sendo um homem íntegro, um homem de muita fé. Ele me sentou à beira da cama e ele me disse: meu filho, vamos para a igreja? Mais uma vez eu fui dizer: pai, eu estou muito novo, não quero saber história de crente. Mas ele me disse: meu filho, Deus me visitou e falou comigo que você vai pregar para muita gente. Você vai escrever livros, você vai viajar muitos países. Eu via uma multidão, pessoas cegas enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando. Eu via você como um pastor, meu filho, você vai ser um pastor. E quando meu pai falou isso comigo, eu achei que era conversa dele para tentar me convencer. Eu falei: pai, tá bom, pai, tá bom, esse negócio de crente, pai, eu já falei com você que eu não vou. Aí ele foi e olhou para mim e disse: vem cá, segura na mão do pai. Deus vai levar o papai. Ele chorou, olhou nos meus olhos e disse: você vai ser um pastor muito novo e muito usado por Deus. Vai para a igreja, porque Deus vai levar o seu pai. Saí para encontrar os meus amigos, aquilo ficou martelando na minha cabeça. No outro dia eu tinha uma partida de futebol para jogar com os meus amigos, e o Gustavo morava perto do campo. Eu pedi a bênção ao meu pai e à minha mãe para dormir na casa do Gustavo. Não dormi direito à noite, e logo no término da partida eu disse: Gustavo, meu pai falou que ia morrer para mim ir para a igreja, morrer novo, e isso ficou encucado na minha cabeça, quer me levar para a igreja de crente, mas eu não quero não, mas está mexendo comigo. Eu vou lá em casa para ver papai e depois eu volto. Estava tendo um churrasco entre amigos e meu coração estava muito gelado. Quando eu chego na porta da minha casa, lá estava o meu irmão, o Júlio, chorando, né? E quando eu subi, minha casa tem uma escada, meu pai estava deitado, morto. Aquele mesmo dia ele deitou e dormiu e Deus o tomou para si. Segundo a medicina, ele teve uma parada cardíaca, mas eu não conheço ninguém que teve uma parada cardíaca sorrindo. Aquilo foi um choque para mim. Ali eu entrei para o quarto, comecei a chorar, não aceitava a morte dele. Foi quando Deus trouxe pessoas certas no meu caminho e oraram comigo. Me mostraram a palavra de Deus, aonde eu me interessei, e tudo começou na morte do meu pai. Eu entendi que aquilo que o meu pai tinha falado comigo era real, mas como agora pregar gago e fanhoso, né? Isso, é isso aí que eu queria que você explicasse. Porque naquela época você ainda era gago e fanhoso. Sim. E essa transformação não aconteceu. Ele faleceu e você transformou do dia para a noite. Não, eu me entreguei a Jesus totalmente em uma noite, em um domingo, e entreguei de verdade, pedi minha mãe uma Bíblia de presente, comecei a ler, né? E me entreguei de corpo, alma e espírito e fui me aprofundando na palavra de Deus em conhecimento. Depois levantou os profetas confirmando o que meu pai falava, mas como pregar sendo gago e fanhoso? Foi quando eu comecei a andar com uma equipe lá da igreja que trabalhava com evangelismo. Então eu ia evangelizar gago e fanhoso. Tinha uma outra equipe de irmãos que iam nos hospitais. Eu ia nos hospitais orar gago e fanhoso. Tinha outros irmãos que iam na porta dos presídios fazer evangelização. As mães, as esposas dos presos. Inclusive, nós conseguimos até acesso para entrar nos presídios e pregar o evangelho. Eu ia com esses irmãos e falava
com aquelas pessoas, gago e fanhoso. Deus do céu vendo que eu acreditei naquela profecia e que ninguém entendia muito o que eu falava, de pouco a pouco a minha voz passou por um processo de mudança. Primeiro ela ficou muito aguda, alta, estridente, e depois ela foi aperfeiçoando, e quando eu menos percebi, a gagueira tinha acabado, né? A minha voz tinha se tornado um pouco mais grave, e gago tem a mania de falar cantando, né? E eu fui falando, e quando eu menos percebi, minha mãe, meus amigos, disseram: olha, Paulo, você não está gaguejando mais, olha a gagueira Quase. querendo voltar. Você não está amarrado, está repreendido. Você não está gago e fanhoso mais. Então foi um processo que levou aproximadamente aí uns 2 anos, né? Os 2 anos, de 15 a 17 anos, eu continuava gago e fanhoso, e já aos 17 anos eu estava pronto para cantar você e pedir em casamento. Conta aquela história do Vanderlei Castelhano. Eu sei que eu tô de bastidores, eu sei de algumas histórias, então eu acho que são histórias que vocês vão gostar de ouvir. Conta para mim aquela história do Vanderlei Castelhano, Pastor Vanderlei Castelhano é um grande pregador na nossa nação. Ele foi um dos profetas, colocou a mão na minha cabeça e falou que eu ia profetizar, que eu ia pregar, né, que eu ia orar pelas pessoas, né? E quando ele foi terminar de falar, eu acreditei, né? Levantei a mão e falei: glória a Deus, né? E as pessoas riam, né? Meus irmãos riam, minha mãe dizia que era impossível, né? Paulo, ele errou essa profecia. Falei: não, mãe, pai falou comigo. Ela olhava para mim assim, e era difícil acreditar, né? Mas eu acreditava com todo o meu coração que eu iria pregar o evangelho, não porque eu acreditava que estava pronto, eu tinha habilidades. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, mas ele capacita quem ele escolheu. Então eu sabia que em algum momento Deus iria me capacitar, através do seu Santo Espírito, me preparar para esta boa obra. Então, foi uma noite muito especial, essa do Vanderlei Castelhano. E outra coisa, o seu processo de conversão, como é que foi com relação à sua família, a aceitação da sua família? Porque toda a sua família também não converteu junto com você, né? Não. Foi um processo Não. lento, aos poucos as pessoas foram se convertendo, o pessoal da sua família. Conta um pouquinho pra gente como é que foi com relação à sua família. É muito interessante dizer a você que está me assistindo, talvez você já viu um ditado falando sobre fogo de palha. Isto, Tá vendo? demais. Aquilo é fogo de palha, logo, logo passa. Como antes de Jesus eu aprontava muito, era um menino muito violento, dava muito trabalho aos pais, e nesse período eu nem conversava com meu irmão, né? Enfim, vivi uma crise familiar, uma crise de identidade. Então, quando eu me converti, meus primos disseram: Paulinho não converteu nada, isso é um fogo de palha. O meu irmão, Paulo não vira crente nunca. Mas quando de fato ele observou a minha mudança, ele começou a me seguir, para saber se eu ia na igreja mesmo, né? Então, de pouco a pouco, ele vendo a minha transformação, né, ele se aproximou, eu liberei perdão, nós nos reencontramos, atamos uma amizade. Hoje eu tive a alegria não só de ganhar meu irmão para Jesus, mas de fazer o casamento dele, né? E saber que hoje ele é um pastor, um amigo. Inclusive passamos o Natal na casa dele, e meus irmãos depois foram se convertendo. Eu evangelizei minha irmã Nádima, né? Apresentei Jesus a minha irmã Nadinha, e hoje a professora de teologia, minha irmã dá curso na igreja de Casados para Sempre. Toda a nossa casa serve o Senhor. Então, o processo é de: será realmente que ele é de Deus? Então, quando eles duvidavam, eu praticava a boa obra. Como? Amando eles, falando de Jesus e mostrando de fato que eu era uma outra pessoa no meu comportamento. Então não importava as piadas, as brincadeiras, a zombaria. E logo após os dons de Deus sendo desenvolvidos em minha vida, hoje, graças a Deus, toda a minha família, que dizia que era um fogo de palha, eles veem o poder, o fogo do Espírito Santo, e todos eles me pedem oração, e eu tenho alegria de orar por eles.
E com relação aos dons, Ok. você sempre foi usado, principalmente em visões, em revelações? Como é que isso funcionou para você? Como é que foi a primeira vez que você foi usado em uma revelação, por exemplo? Você tinha uma visão? Como é que isso funcionava? Que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Todo mundo pensa, será que ele vê? Como que isso funciona, a questão da revelação? Como funcionou pela primeira vez? Você ficou receoso de entregar? Como é que isso funcionou para você? Como foi essa dinâmica? Ótima pergunta. Inclusive, você que está assistindo aqui, eu preparei aulas gravadas, inclusive você vai ver aqui embaixo, a Escola de Leões, justamente para ajudar pessoas que têm dificuldades, pois no início é difícil encontrar pessoas que ajudam e tiram dúvidas e apontam um caminho para um crescimento. Você vai ver no Antigo Testamento que Eliseu estudou na escola de profetas. Elias tinha uma escola, Elias era um professor, Eliseu foi um professor. Então, quando você entende que o dom pode ser desenvolvido, é muito interessante eu mostrar a essa pessoa o meu exemplo. Porque eu me entreguei ao altar tão puro, eu me entreguei ao altar de uma forma tão verdadeira, que eu tive a oportunidade de ser discipulado por uma irmã de muita oração chamada irmã Dalvinha. A Dalvinha, ela não entendia de escrituras ao ponto de saber ler ou ensinar. Ela era indouta, ela não escrevia, né? Ela é uma pessoa que o português dela não era um português afinado. Mas é uma mulher de muita oração e tinha muita experiência com o mundo espiritual. Então eu via a Dalvinha expulsando demônios, a Dalvinha falando de visões, a Dalvinha entregando revelações, eu ficava curioso, né? E logo eu aprendi desde o início que a unção que você respeita, você atrai aquilo. Tem um grande homem na nossa nação brasileira, que na minha época, dizer que ele chegou na cidade era a mesma coisa dizer que o circo chegou, de tanta gente que ia vê-lo, que era o Arlindo Teodoro, e era usado em sinais e maravilhas, que hoje você entra na minha página no Instagram e vai ver cegos, surdos, paralíticos. Então, quando eu vi o Arlindo Teodoro sendo usado, eu ficava impactado. Eu me sentia atraído por aquilo. Eu queria ter aquela experiência. E esse foi o primeiro passo. Admirar quem tinha essa unção, admirar quem carregava essa graça e quem fluía nesse dom e me aproximar. Então eu me aproximei da Dalvinha e eu fiz essas perguntas para ela. Como é que funciona? Como é que você vê anjo? Como é que é a voz do anjo? Como é que Deus fala? Como é que eu vou saber que é Deus que falou ou uma voz da minha mente? A Dalvinha foi como uma mentora para você daquela época. Foi a minha mentora e por isso que eu estou pronto para ajudar você, ser o seu mentor e desenvolver os seus dons espirituais. Então vamos lá para a minha primeira experiência. Então minha primeira experiência foi em um monte, onde nós subíamos ao monte orar, inclusive a Dalvinha orava 2 horas e 40 minutos, eu ficava perto dela, ela não repetia uma palavra. Mas em 2 a 5 minutos eu não tinha nem mais o que orar. Então eu ficava prestando atenção na oração dela. E eu chamava ela e dizia assim, Dalvinha, como é que você tem tanta palavra? Ela dizia, é o fluir do Espírito Santo, meu filho. A sua sede vai aumentando. Aumente o lugar no Espírito Santo. E só persevere. Então eu fui aprendendo que a oração tem 3 níveis, né? Que ela rompe o nível da mente, da alma e alcança o espírito. Então eu fui perseverando na oração e foi acendendo em mim uma chama, um desejo. Então dos 2 minutos foi para 5, foi para 6, foi para 10, foi para 15, foi para meia hora. Então eu comecei a me empolgar na oração. A oração não se tornou mais um peso, mas um motivo prazeroso. Você percebeu que todas as vezes que você vai orar ou ler a Bíblia e te dá um sono, a vontade de dormir, lhe falta a palavra, justamente é o primeiro nível que você precisa romper como um véu, o da mente. A mente sempre vai te mentir. Nesse momento a carne vai falar e o diabo vai dizer, você está cansado, não continue a orar, você tem outro que trabalhar no outro dia, pare de orar.
você não tem como orar. Mas se você persevera, a voz do diabo vai diminuindo, a voz da carne vai diminuindo, e a voz do Espírito Santo, ela vai sendo audível dentro de você, para você romper o segundo véu, que a Bíblia mostra como o tabernáculo, que se divide em 3 partes: o pátio, o lugar santo e os santos dos santos. São cortinas entre a sua mente, entre a sua alma, para atingir o lugar santíssimo do seu espírito. Então, na segunda parte do tabernáculo, tem os pães da proposição, o candelabro de ouro, e tem ali o incenso da adoração. Então, nessa intensidade, você aprende que na oração tem um período de glorificação, o período da adoração, o período onde o Espírito Santo vai te enchendo. Então, meus 2 minutos começou a ser 40 minutos. E foi aumentando, aonde aquela chama do Espírito Santo dentro de mim se tornou tão plena que eu recebi de Deus a primeira visão. Eu via de forma clara, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu via como um rio que ele se iniciava e crescia. Iniciava e crescia. Era uma água muito cristalina. Se você me ouvir falando, automaticamente, sem você perceber, na sua mente já está se formando essa imagem de uma fonte pequena que vai aumentando em uma água cristalina. E eu pude perceber que naquela pequena visão não era humana, nem da minha mente. Era algo vindo do Espírito Santo. E eu chamei a Dalvinha para perguntar. Falei, Dalvinha, eu estava orando e vi isso. Ela sorriu e disse, é uma visão do Espírito Santo te mostrando que o seu nível aumentou. Você está preparado para receber mais visões. Aumente a intensidade. Eu continuei aumentando a intensidade da oração. Até que um dia, orando entre os irmãos, a Dalvinha disse, pastor Paulo, ou Paulinho, né? Pastor Paulo ele agora, ainda não mania era de pastor, falar. Né? A gente ainda vai chegar nessa parte que eu quero saber também. E aí a gente começou a orar, ela disse, ora para todos nós. Eu olhei para um irmão, meu amor, e eu tive uma percepção como uma padaria, como pão, né? Mas eu via também muita terra no chão, velas acesas, e eu não sabia o que era. A primeira vez que eu estava vendo aquela pessoa. Então, quando eu terminei de orar, a Dalvinha fez essa pergunta. Deus te mostrou alguma coisa, pastor? Ô, Paulinho? Eu disse, eu vi como um pão, uma padaria, terra e vela com barro, não sabia nem que era obra de macumba. Ela começou a glorificar, a falar em línguas e falou para o irmão, você trabalha com o quê? Ele, com padaria. Fizeram um trabalho para fechar o seu estabelecimento, um trabalho de macumba. E ele olhou e falou, eu encontrei terra lá mesmo, com velas acesas, e meu negócio vai de mal a pior. Então eu não entendia, mas comecei a ver que Deus estava me entregando essa visão. E quando isso começou, quando eu aumentei a minha intensidade, eu comecei a ver que as visões de Deus, as revelações que vêm do Senhor, ela passa por este processo de intensa intimidade que você tem com o Espírito Santo. Então é muito interessante falar isso, e logo depois, quando você fazer a pergunta, eu vou falar sobre os dons da cura e os dons da maravilha, e a gente vai continuar. É isso. Então essa foi a primeira revelação. E cura, a primeira cura que você foi usado em alguém, você ficou chocado? Como você se sentiu? Como é que foi a sensação de curar alguém? Como é que você... principalmente em relação ao que você sentiu com relação a essa cura. Porque curar alguém, eu imagino que se você não tiver na presença de Deus, você pode se ensoberbecer, né? Pensar, Deus está me usando, eu estou maioral aqui, olha para você ver, estou curando, em nome do Senhor, estou curando, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então eu imagino que realmente deve ter uma sensação muito boa no coração, porém eu quero saber como você se sentiu a primeira vez que você foi usado para curar alguém.
E como é que foi a experiência? Você pode contar pra gente em detalhes também, por favor. Respondendo essa pergunta, só voltando a você e tirando a sua dúvida. Se você quer desenvolver os dons do Espírito Santo, primeiro, você precisa buscar uma intensa comunhão com ele. Segundo, eu aprendi com a Dalvinha, e hoje eu dou aula, ensino, que os dons não são dos homens. Os dons é do Espírito Santo. E ele pode fluir em você na área que ele quiser. Por isso você precisa dar lugar, conhecê-lo. Então eu aumentava a minha intensidade em consagração, em jejum, subir o monte, orando, jejuando. Isso foi aumentando. Então, à medida que eu aumentava a minha comunhão, o fluir do Espírito Santo aumentava. A nível de visão, de revelação. Então, começou a aumentar. Até o ponto que eu perguntei a Dalvinha, e vou chegar à cura, sobre a questão dos anjos. E ela foi e me explicou de uma forma muito clara sobre a intimidade que você tem com Deus, onde os anjos de Deus trabalham para que o Pai seja glorificado desde sempre. Aí eu comecei a entender, aonde de forma clara ela foi me esclarecendo, que você conhece a voz de Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, mora dentro de você. É uma voz de dentro para fora. E a voz do anjo é de fora para dentro. Né? E alguém disse, se você pode falar com Deus, então por que você vai falar com um anjo? Alguém que fala isso é ignorante. Por que é uma pessoa ignorante por falta de conhecimento? Uma coisa é Deus, outra coisa são os anjos. Então, se você fala com Deus, por que você vai falar com uma esposa, com um filho, com um amigo? Você fala com um anjo, o anjo fala com você com o propósito de glorificar a Deus. Só um resumo que eu vou te dar. Você vai num restaurante. Você fala com quem para pedir comida? Com o cozinheiro que está lá dentro fazendo a comida, com o dono do restaurante ou com um garçom? É claro que é com o garçom. Você não sabe o nome do garçom, você não tem intimidade com ele não está ali para ser glorificado, nem para receber dinheiro seu, porque ele recebe do patrão, mas você chega para ele, ó, por favor, traz uma coca para mim. Por que ele vai trazer aquela coca? Traz uma picanha para mim. Por que ele vai trazer aquela comida? Que é o seu amigo? Ele é íntimo seu? Não, porque ele tem a função de servir. Então, quando você entende o papel dos anjos, que tem anjo de fogo, anjo da água, anjo do vento, você entende que ele tem o trabalho de servir para glorificar a Deus. Então, quando você empreende trabalhar com os anjos, na oração, você diz, em nome de Jesus, anjo de Deus, vai no local onde foi feita aquela macumba e desfaz. Anjo de Deus, quebra aquelas correntes, porque está aqui na Bíblia. Quando a igreja orava, não foi Deus que desceu e quebrou as correntes de Paulo, de Pedro, em Atos 12. Foi um anjo. Está escrito aqui que o anjo falou com Pedro. O anjo foi adiante dele e abriu a porta. Quer dizer que as experiências só serviram no passado. Então comecei a entender que poderia ter experiências. Foi então que eu vi a Dalvinha orando e eu comecei a comunicar e perceber que os anjos vêm de forma específica para cumprir uma missão, um propósito determinado por Deus. Ok? Então aí eu comecei a entender que às vezes tinha uma pessoa que tinha uma obra de macumbaria feita, uma obra de feitiçaria, uma obra do mal, para deixar a pessoa cancerosa. Então eu pedi o anjo para visitar, desfazer aquele mal, e a pessoa começava a expelir uma enfermidade. Então esse processo de cura, primeiro ele passou por libertação. Então eu vi a necessidade das pessoas serem libertas, porque havia espíritos de enfermidade. E quando começou a cura, os milagres, pois bem, eu comecei a pregar o evangelho e tinha muito receio de orar pelas pessoas. Eu não tinha medo de falar do Espírito Santo, porque eu vivi intimamente com ele. Uhum. Eu não tinha medo de entregar revelações, visões, porque era claro, mas pedir para um paralítico andar, eu tinha muito medo. Orar pelo um cego, eu tinha muito medo de orar para um paralítico ele não andar e eu ficar com vergonha. Foi então que eu fui visitar o Arlindo Teodoro. E o Arlindo Teodoro, ele em uma mesa como essa, né, um dos homens mais usados e maravilhas, eu perguntei para ele,
o senhor não tem medo de orar para um paralítico e ele não andar? Ele começou a rir e me dizer, eu já orei por muitos paralíticos e eles não andaram. Mas também eu já perdi a conta de quantos paralíticos andaram. Eu já orei por muitos cegos que não enxergaram, mas eu perdi a conta de quantos enxergaram. Ele disse, menino, nunca mais esqueça disso. Quando eu oro por um paralítico e ele levanta, a glória é de quem? Eu falei, de Deus. Ele falou, por que se ele não levantar, a vergonha é sua? Deus não mandou você receber a glória e nem aceitar a vergonha. Deus nos deu uma ordem para orar. Então, se o paralítico levantar, a glória é de Deus. Se ele não levantar, a glória é de Deus. Ele continua fazendo, independente da experiência que a gente tem ou não. Aquilo travou a minha mente. Eu aprendi a ser ousado. Então, os milagres que você vê na minha página na internet, todos eles glorificam a Deus. Eu tenho uma alegria no meu coração de glorificar a Deus. Então, as pessoas que eu já orei e não receberam a cura, eu nunca tive vergonha. Porque a glória nunca foi minha. Eu sempre tive amor por aquelas pessoas. E certeza que Deus responde a nossa oração, mesmo naquele momento, não respondendo como a gente queria. Porque você vai entender que sempre na vida a vontade de Deus prevalecerá. Então, como que começou as curas? Indo nos hospitais orando. Os maiores milagres que eu vivi, as câmeras não filmaram. Se expondo à oportunidade de realizar a cura. Justamente, né? Gente saindo da UTI, pessoas que iam desligar os aparelhos, pessoas cancerosas, pessoas com problema de audição, caroços no corpo. Então, essas experiências que eu fui tendo em dezenas, todas elas eu aprendi que glorificava a Deus. Então, nunca tomei a glória para mim, ou mesmo me senti melhor do que alguém que nunca orou. Porque essa missão só tem uma função: levar a pessoa a entender o amor de Deus, levar a entender a presença de Deus e que Ele quer o nosso bem, restaurando todas as coisas, entendendo que nenhuma cura, nenhum milagre é mais importante do que a certeza da nossa salvação. Levar as pessoas a entender que se elas ficaram doentes e foram curadas, por exemplo, uma pessoa cega foi curada, ela pode enfrentar uma outra doença da vida, um problema na perna, um outro problema nos braços, foi curado de uma doença, pode ser enfrentar outras doenças. Doença vem, doença vai, mas a salvação ninguém tira. E maior do que uma alegria de uma cura ou de uma revelação é a alegria da salvação. É praticar o arrependimento. Por isso Jesus disse que é necessário, quando ouvimos o Evangelho, a mensagem da cruz, aqueles que se arrependem dos seus pecados, reconhecem os seus erros, ele tem experiência da vida eterna em Cristo, da salvação eterna, que nos leva à certeza que lá no céu, em Deus, não terá dor, doença nem enfermidade. Por isso o poder vindouro ele manifesta agora. Então é o meu desejo, ao orar por um enfermo, orar por um doente, ou entregar uma revelação, entender que ela está vivendo uma experiência de um poder vindouro, que hoje, em Cristo, nós somos libertos, restaurados e curados. Então, tudo isso aponta o nosso propósito eterno, que é nos levar a viver a salvação eterna em Deus. Então, a cura, a revelação, esse processo que ajuda o próximo, ele tem uma função final, que é levar a pessoa aos pés do Senhor. Glória a Deus. Tem uma pergunta sobre a sua consagração. Como é que você foi ungido a pastor? Uau. Conta para mim. Eu sei que essa história é muito interessante, acho que muitas pessoas vão ser edificadas com essa história, mas conta em detalhe, que eu acho que muita gente quer saber disso. Como é que foi, quando você foi ungido, como que foi esse processo? E conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha, eu fui um dos mais novos pastores convencionais das Assembleias de Deus na minha época. Eu nunca pensei em ser pastor, né? Eu não esperava ser um pastor. Eu apenas decidi servir a Deus. Eu, como disse, me converti aos 15 anos de idade, me entreguei ao altar
e já participava dos grupos, evangelismo, visitas, pontos de pregação, todas as atividades da igreja que precisava, eu estava lá. Me lembro como se fosse hoje, o pastor dizendo assim, olha, precisa de alguém ficar com as crianças, eu ficava. Vai ter limpeza na igreja, eu ia. Como eu amava limpar a igreja, com muita alegria. Olha, precisa de irmos evangelizar, entregar os panfletinhos, que hoje é difícil ver esse tipo de trabalho, eu ia entregar os panfletos com muita alegria. Resumindo a você, e depois desse processo, servir as crianças, os adolescentes, os jovens, o pastor me deu oportunidade de ter um culto de pregação. Então aquele culto começou a crescer muito, muito mesmo. Muito mesmo. E ele me passou em outros pontos de pregação e tudo que eu colocava à mão, Deus dava o crescimento. Mas eu era o irmão Paulinho, o membro Paulinho, que dirigia uma equipe de evangelismo, dirigia os jovens, agora estava pregando e de repente eu comecei a ser visto por outras igrejas de outras denominações que começaram a me convidar para pregar. Aí, mediante isso, o pastor me chamou durante um tempo e ele disse, eu quero que você fique aqui na igreja, sirva um ano e não vai pregar lugar nenhum. O que eu mais amava era pregar. E ele me deu aquela direção, eu não entendia nada, mas aceitei a disciplina dele. Depois de um ano, ele foi comigo a São Paulo e disse que era para me acompanhá-lo. Eu cheguei a São Paulo com 18 para 19 anos de idade. Apenas 4 anos de convertido. E na convenção, muitos pastores saem de Minas Gerais para ser consagrado. Ele começa a chorar. Eu perguntei, o senhor está chorando, pastor? Ele disse que Deus me deu um sonho. Deus me visitou antes de chegarmos a São Paulo e ele mandou trazer você para cá, porque você está pronto para ser consagrado a pastor e edificar o reino de Deus. E eu tomei um choque, porque quando o meu nome foi chamado, eu assustei. Então, mediante a quase 3.000 pastores, eu fui consagrado a pastor, e o pastor Milton Siqueira, naquele momento, me abraçou. Nossa igreja fica ali em Rio Pequeno, no Butantã, aonde o pastor disse, a partir de agora, pastor Milton Siqueira vai cuidar de você, porque Valadares ficou pequeno para a sua chamada. Foi então que não tinha orelhão, não tinha celular naquela época. Eu tive que ir no orelhão ligar para minha mãe, e minha mãe, já uma mulher de oração, chorando, disse, Deus tinha me falado que você não ia nem voltar. E de então eu comecei a pregar, ser um pastor itinerante e edificar o reino de Deus, e assim começou todo o nosso ministério. Comecei a escrever livros e desde então tive a oportunidade de pregar este evangelho em mais de 20 nações, mostrando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Escola de Leões? Uau! Como é que começou a Escola de Leões? Como surgiu essa ideia no seu coração? Como é que Deus colocou isso aí dentro de você? E como é que surgiu isso? Conta pra gente. Eu sei que não parece, mas você que está assistindo esse podcast, só de ministério pastoral, eu tenho 22 anos, que fui ungido a pastor. 17 anos, vai fazer 18, pastoreando a mesma igreja em Ribeirão Preto. Graças a Deus, formamos muitos pastores, né? Hoje já são 18 livros escritos, né? E enfim, quando eu pensei que o tempo de estabelecer o reino já estava o suficiente, que eu já viajei o suficiente, já edifiquei o reino o suficiente e estava conformado com toda a experiência que eu já tinha vivido, Deus me resolveu dar um presente, foi a minha filhinha, a Bela, né? A Bela veio como um presente. E quando a Bela veio como um presente, eu me distanciei do meu chamado como foco, que é cruzadas de milagres, cruzadas de salvação, levando as pessoas
a experimentar o poder de Deus. E sempre que me ligava um pastor, dizia, olha, não posso, não tem data, porque eu queria ficar mais em casa. Eu queria curtir a minha filhinha que estava para nascer, a Bela. E quando a Bela nasceu, ela viveu apenas 8 dias, meu amor. 8. E Deus resolveu tomar para si o meu amor, né, o nosso amor. E quando Deus recolheu a Belinha, que viveu 8 dias, Deus disse para mim que era uma oferta que Ele estava arrancando de mim. E que Ele me queria no altar, fazendo o que Ele me chamou para fazer desde sempre, que era levar as pessoas a viver os sinais, os prodígios e as maravilhas, como nos tempos de Jesus, que muitos pastores, que muitas igrejas estavam deixando de ensinar isso. Ele puxou minha orelha, porque era um dos pastores que estava acomodado com isso. E ele me disse, assim como aquela chama ardeu no início do seu ministério, e você foi treinado, mentoreado, ensinado, e abençoou tantas nações e tantas pessoas, eu quero que você treine pessoas, treine leões, e mostre para elas que os mesmos sinais, como nos tempos de Jesus, ainda podem acontecer. Foi então que eu decidi inaugurar a Escola de Leões, conversei com alguns amigos, todos eles decidiram participar, e quando foram praticando o método de ensino, que é o método CREA, os dons foram fluindo, e eles foram entendendo sobre revelações, sobre milagres, sobre cura. O ministério foi crescendo, as igrejas, os pastores itinerantes começaram a ter resultado nas suas pregações de sinais, prodígios e maravilhas. Muitas pessoas novas convertidas começaram a se apaixonar pelos dons de Deus, a ser bênção em casa, bênção no trabalho. Pessoas da nossa igreja, simples como empregada doméstica, comecei a exercer na casa do seu patrão os dons de cura, os dons de maravilha, e muitos testemunhos começaram a se espalhar por todos os lugares. E nós decidimos colocar isso na plataforma, as aulas, os métodos, e hoje vai fazer 1 ano a Escola de Leões, e são mais de 2.500 alunos sendo edificados. E eu agradeço a Deus que Ele me deu a Bela, Ele levou a Bela, foi um presente de Deus que mudou minha vida e me despertou como um leão para levantar tantos leões para viver aí este evangelho do sobrenatural. E a gente realmente vive esse evangelho do sobrenatural, né? Em casa, nas igrejas. A gente agora tem a igreja de Juazeiro, né? Que é literalmente de um aluno, né? Verdade. De alguém que desenvolveu os dons através da Escola de Leões. Então, literalmente, é um aluno, que é um leão da fé, que se despertou, que a gente consegue ver o antes e depois dele, né? Como um profeta de Deus, que antes era usado, mas não era tão usado. Ele era travado e a gente viu o despertar. Mas eu queria te agradecer por também me pastorear. Eu sei que algumas coisas que você fala no nosso dia a dia tem um impacto enorme na minha vida. Uma das coisas que você me disse, talvez você nem se lembre. Uma vez ele foi pregar numa igreja muito pequena em Brasília, e eu lembro que ele pregou com o mesmo ânimo como se ele pregasse numa igreja grande. Que ele já pregou numa igreja em Brasília de mais de 1.000 pessoas, e essa igreja devia ter umas 30 pessoas. E eu perguntei para ele assim, você não fica desanimado? Você lembra disso? Lembro. Você não fica desanimado de pregar assim para 30 pessoas? Eu lembro que você falou assim, não, presta atenção nisso que eu vou falar. Toda vez que você pregar, não importa o número de pessoas que estiverem ali, o seu compromisso precisa ser com a mensagem que Deus tem para você passar para aquelas pessoas. Se Deus fizer você tocar uma pessoa ali, você cumpriu o seu papel. Então, muito obrigado por me pastorear, né? Por ser esse pastor de fé e por
ter esses projetos que impactam tantas vidas. E agora com o Pode Rugir, né? Que é esse projeto novo em andamento. Fala um pouquinho sobre isso também. Vamos falar aqui, finalizando, só voltando aqui, dizendo que Deus, ele levou a Bela, mas nos presenteou com Davi, um leão. Veio Davi do Zóio Azul, um filho saudável, abençoado, forte. Vai fazer 1 aninho. Daqui uns dias, né? Está com hoje 7 meses, né? Isso. E forte, saudável, uma bênção e não nos atrapalha a estar no Evangelho, a pregar o Evangelho, a fazer as coisas do Evangelho, porque o Davi entendeu que Deus é a nossa prioridade, ele colocou pessoas certas no nosso caminho. E o que a minha esposa acabou de dizer, eu que te agradeço da sua companhia, de ser quem você é, essa mulher guerreira, essa leoa do meu lado. Ajudadora, fiel ajudadora. Essa mulher fiel e que me levou a entender no momento da nossa maior dor, que juntos a gente ia superar, né? Que a gente estava sofrendo mais de pé, como Jesus, né? Na cruz, sendo crucificado, mais de pé. Ele morreu em pé. No momento da minha maior dor, nós estávamos de pé. E essa frase que ela disse, eu aprendi, o pastor Luiz, que me chamou quando eu comecei a receber os convites das conferências. Ele disse, não seja um pregador de multidão, pastor Paulo. Eu disse, por quê? Eu não vou ser capaz? Ele me disse, nada disso. Porque quando você pregar para pouca gente, você vai ficar desmotivado. Eu disse, eu tenho que ser o quê? Ele disse, seja pregador do Evangelho. Quem prega o Evangelho pode pregar para uma pessoa. Pode pregar para 10 mil pessoas. Ele está comprometido com o Evangelho. O Evangelho ama as pessoas, não as funções, não as plateias ou os aplausos. Isso eu carrego comigo, eu ensino isso. E estou motivado a estar aqui neste Pode Rugir para ensinar você a crescer na fé, ter experiências com Deus, desenvolver os seus dons espirituais, porque eu estou muito motivado. Depois você clica nesse link e veja aí tantos alunos como antes e o depois. Você falou de um filhão, o Clésio, que nós ungimos ele a pastor. Era um aluno travado, tímido, né? E ele está lá na cidade de Juazeiro, com a igreja superlotada. Acabou de adquirir agora um galpão com um templo que vai ser para mais de 500 pessoas e vivendo um evangelho sobrenatural junto com a sua esposa, pastora Jéssica. Estamos em Rio Preto também com uma igreja linda, treinando leões. Acabamos de vir de um treinamento, foi muito impactante e eu sei que esse podcast pode ajudar muito você e estamos animados. E outra coisa também que me chamou muita atenção, você falou que a Dalvinha, quando ela orava sem parar. Era como se fosse assim, 4 minutos de um vocabulário extenso de oração. Assim também foi eu, com você. Que eu lembro que eu ficava admirada com a quantidade de você orando e que não parava. Eu falava, gente, ele ora 10 minutos, 20 minutos no altar. Eu oro 2 minutos e fico faltando palavras. E aí, outro dia, a gente foi orar no Ano Novo. Eu tive que pedir para ela parar. No Ano Novo, a gente foi orar e ele, não, para, porque senão a gente vai passar. E aí eu aprendi que, literalmente, o evangelho, ele flui de você. Quando você faz disso um hábito, né? O seu relacionamento com Deus, ele tem que ser real e ele tem que ser literalmente um hábito diário. Porque se você tem um hábito diário de falar com Deus, de se comunicar com Deus, o falar com Deus, o orar, a sua oração, ela é fluida. O Espírito Santo, ele flui de você. Então, a sua oração, o seu vocabulário de oração é como se você estivesse conversando com alguém que você tem intimidade. Quando eu converso com você, eu converso sem cessar, sem parar. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Assim é a sua oração. Ela flui de você quando você tem intimidade com Deus. E nós podemos falar isso aí e terminar fazendo oração, porque essa leoa, o dia que eu comecei a falar com ela, não deu vontade de parar. Até eu pedi ela em casamento. E a gente tem a alegria de conversar um com o outro, né? E eu quero hoje aproveitar a pastora Fabiana aqui, você que tem um congresso na Igreja de Mulheres, ela tem um testemunho
muito poderoso da superação da Bela. Ela realiza um evento na nossa igreja. Como é que é o nome do evento? Chama o Despertar das Leoas, porque na Uau! verdade faz parte do mesmo... Despertar das Leoas. O Despertar das Leoas é um evento que fala sobre superação, sobre a mulher literalmente descobrir o seu dom, seguir o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Então, é você, mulher, que tem um chamado, e você que tem um testemunho, tem certeza que seu testemunho, independente de qual seja ele pode impactar a vida de outras mulheres. Eu super indico, tá bom? Super indico. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Você pode hoje abençoar as pessoas, eu vou concordar com você. Mas quando eu cutucar o dedo, você vem cá. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos nesse podcast para abençoar vidas, Senhor. E nós te pedimos que esse testemunho do pastor Paulo, que ele sirva de inspiração para muitas pessoas que ouvirem esse podcast de hoje, Senhor. Meu Senhor Jesus, abra o entendimento das pessoas que ouvirem esse podcast hoje, Senhor. Meu Senhor Jesus, faça, Senhor, que o Espírito Santo flua de cada um que ouvir esse podcast hoje, Senhor. Dê a eles o desejo de se relacionar com o Pai a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lucas capítulo 10, verso 22. Disse Jesus: ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, nem quem é o Filho senão o Pai, a não ser aqueles a quem o Senhor quer se revelar. Comigo Deus se revelou em meio a uma dor. Se você está aqui até agora, porque a vontade de Deus se revelar a você. Sinta-se privilegiado, escolhido. Vá à casa do Senhor. Se rende ao Senhor. Confesse Ele hoje como seu único e suficiente Salvador. Aí na sua casa, onde você estiver, ou talvez no seu carro. Amém, Senhor. E receba a salvação dele. Amém. Eu tenho certeza que você vai viver um antes e um depois. Deus te abençoe. Até o próximo. Pode rugir. Deus te abençoe.